Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre a história do coach. Bom, existem diversas histórias, como quase tudo que existe na vida, mas a história que nos interessa, ou seja, a origem que nos interessa, obviamente, né, ela vem com base americana, que eu acho que é como quase todas as coisas surgiram. Então nós temos que entender o seguinte, há uns 30, 40 anos atrás, era muito comum os atletas, os estudantes, né, os universitários, terem um professor que guiava eles no processo de formação, no processo de ser atleta, no processo de ser campeão. Se você observar, você vai ver que lá em 95, 2000, eu não sei qual a sua idade, né? Em 95 eu já estava com quase 10 anos, eu acho, não sei. Você vai notar que os atletas, os grandes profissionais, eles eram conduzidos por alguém. Seja alguém que dizia para ele, olha, fulano, não faz isso, ou seja alguém que dizia, fulano, faça mais isso e mais aquilo. Mas você sabia que nenhum atleta grande estava sozinho. Então, esse treinador, traduzindo ou trazendo para o inglês, se chamava coach. Então era comum o atleta falar, bom, eu vou discutir isso com o meu coach, eu vou passar isso para o meu coach. E obviamente, né, o primeiro coach que existiu depois da linha de trabalho seria, né, o coach como treinador. Por isso que é muito comum você ver personal trainers né, intitulando como coach. Ele não deixa de ser coach, apenas não é um coach de vida ou um coach de negócio. Ele é um coach pessoal ligado à saúde. Muito antigamente também, a pessoa que guiava os cavalos, sabe aquelas carruagens que tinha uma pessoa que guiava o cavalo para levar uma pessoa até um determinado momento, até um determinado lugar? Essa pessoa se chamava coach, ou seja, é do húngaro, se eu não me engano, mas o coach, depois veio o coach, e por isso que falamos muitas vezes que o coach é a pessoa que leva alguém de um lugar ao outro. Seria como se fosse o piloto da carruagem. Então, o coach, para você entender, e o que nos interessa, na verdade, é isso. O coach é a pessoa capaz de conduzir alguém de um ponto ao outro. Ou algo, né? Se você estiver falando do coach, coach business ou do coach executivo. Então, qual o nosso papel como coach? Como essa história de coach nos interessa? Nós temos que entender que coach é conhecido como uma pessoa que ajuda outra a chegar a algum lugar. Mas por que eu preciso de um coach? Porque o coach já passou ou sabe como passar isso que você está vivendo. Basicamente é isso que nos interessa, tá? Então nós temos que entender que o coach é a pessoa responsável, né, por guiar a carruagem até o seu objetivo. Então na história do coach você consegue entender que o coach era o treinador, veio das universidades isso, por isso que todos os atletas, né, tinham coach. Hoje você consegue ver que executivos, né, tem uma frase do Bill Gates que ele falou, em um ano anterior ele falou que não era necessário ter um coach. 2 anos depois ele disse que todo mundo deveria ter um coach, ou seja, ele entendeu que quando você faz as perguntas certas, você tem as respostas certas. O coach não é a pessoa que dá as respostas, quem dá as respostas é o mentoring, ou seja, um mentorando, né? A pessoa que vai mentorar alguém. O coach é a pessoa que ensina o seu cliente a pensar. O coach é a pessoa que previsiona o caminho. Vou dar um exemplo. Quando alguém diz assim, nossa, eu quero trocar de carreira. O coach faz aquelas perguntas para saber se a pessoa realmente quer essa carreira ou não, certo? Então, como história do coach, fique guardado isso para você. E, inicialmente, o coach era o condutor das carruagens, mas indo para a linguagem americana, né, indo para o inglês, o coach seria o treinador, ou seja, o coach seria o head coach, ou seja, o coach que cuida da cabeça, que cuida do caminho do atleta. E agora, trazendo para a nossa realidade, o coach é uma pessoa que ajuda alguém a chegar a algum lugar com o menor tempo e com a menor dificuldade, certo? Então, te vejo nas próximas aulas, um grande abraço e até o próximo vídeo.